Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso itinerário formativo. Sou professora Marta Patrícia, professora de artes, compondo aqui hoje com uma pessoa muito especial, olha só. Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Milena Marães, professora de língua portuguesa, mas agora professora deste componente com a professora Marta. Afinal, professora, que nós vamos estudar hoje? Acompanhem aí. Então, aula 14, o nosso objeto de conhecimento, Amazônia à luz dos gêneros discursivos. Nosso detalhamento? Leitura e interpretação de canções e poemas amazônicos. Maravilha! Então, vamos juntos à nossa aula de hoje. Vamos! Professora Marta, agora estamos na canoa, professora. Claro, eu tinha que te trazer para um passeio, né? Já que nós viemos juntas hoje falar sobre um assunto maravilhoso. Então, a gente tem que vir exatamente em loco, pegar um pouquinho desse vento. Agora eu te digo, tu veio de manga curta, o carapanão vai te ferrar. Sim, com certeza. E eu que tenho problemas, né? Vou ficar cheia de caroço aqui, já sei disso. Essa daqui não é muito aqui do nosso canto, não. Então, vamos ter que apresentar um pouquinho da nossa Amazônia para ela. E a gente trouxe hoje um pouco do que Nicolas Júnior trouxe na sua canção Viagem Insólita de um Caboclo. Um certo dia eu fui fazer uma viagem lá para as bandas do Sudeste, conhecer nova paisagem. Pedi dormida na casa de um primo meu, que eu não via há muito tempo. E ele então me acolheu e já foi dizendo, corte logo esse cabelo. E aí, claro, eu quis saber a história, fui procurar, e aí, continuando, que tudo veio lá do mato. Deve ter malária ou dengue, com certeza. Como eu falei, né? Você falou que o carapanã ia me pegar, né, professora? Escondida aí nesse pelo, ou então uma sucuri enrolada aí pelo meio. Será que temos, professora, sucuri aqui no nosso meio? E ainda disse assim, aqui tem carro e metrô para todo lado, por isso não vá para rua para não ser atropelado. Me apresentou uma mulher meio fechada, disse que era sua esposa e de família abastada. Já foi falando, a casa tem 8 quartos. Nossa! 2 salas de estar também, professora. E um tal de um home teatro. Ou um home, né, teatro. Essa cozinha é bem maior do que seu barraco. Olha, meu primo, realmente ela é pequena. A piscina lá de casa. Que é demais, é muito grande. E ainda falou que tinha 2 salas de estar. Né? Então, a gente consegue perceber aqui um pouquinho tanto do nosso acolhimento, mas também do preconceito. Sim, com quem é do norte. Ou especificamente do Amazonas, não é, professora? E aí eu peguei dele uma resposta. Tu acha que eu ia deixar por baixo? Claro que não. Então eu disse, isso daí pra mim? Não. Na verdade, lá de casa que já é de mar muito grande para os curumim. Claro. Fica até dificultoso para eles tomar banho. A bicha mede 3 quilômetros de largura. Ela nasce no Peru e vai bater no oceano. Uau. Mas veja só que eu disse para ele, o progresso é grande e ele ainda veio me dizer que lá era coisa de primeiro mundo. Diz que ele começou a passar mal, quase com a morte já nos prumos. Tiraram meu coração cansado. Afinal, né, colocaram um plástico, fiquei mais fortificado, segundo, né, o que foi dito aí. Depois pegaram um coração defeituoso, trocaram umas veias velhas, hoje bate no outro moço. Estranho, né? Como é que é essa, né, tirar esse coração aí, professora? Mas aqui na nossa Amazônia a gente não fica por baixo, não. Pois isso daí não causa espanto é de nada. Pois ralar mandioca é um negócio danado. Então, tava lá no trabalho. E aí o dedo entrou no triturador. O bicho se esfarelou e misturou com a massa. Mas o doutor que mandava não deixou por baixo, não. Ele pegou aquilo lá, moldou o dedo de novo e ficou durinho de novo. Mas olha, meu primo, isso não me causa nem espanto, acredita? Até parece que vai me causar espanto, não é? Então, nós temos aí, como você bem falou, professora, uma canção, né, do Nicolau Miléo Júnior,
falando a respeito da questão do preconceito e do avanço, né? Como que é isso, professora, afinal? É que as pessoas têm aquele olhar de julgamento, o preconceito quando você não conhece. E é o que acontece aqui com o nosso Amazonas. As pessoas ainda têm um olhar muito peculiar. Sim, exato. Nós temos as nossas dificuldades, a nossa gastronomia e o nosso linguajar. Embora muitas vezes eu não aparente ser do Amazonas, gente, mas eu sou do Amazonas, só não gosto do cara quando me ferrando. Aqui foi só um momento para a gente trazer para vocês, de uma forma um pouco divertida e, claro, para trazer dentro do nosso conteúdo. Afinal, a gente vai estar falando sobre canções e poemas. Então, nada melhor do que trazer essa divina comédia cabocla. Então, vamos perceber que tão linda quanto uma melodia é uma letra bem escrita. E com uma professora de língua portuguesa, então, Sim. Chega, enche os olhos, o coração pulsa. Um poema que afaga o coração e te leva a suspirar de emoção. Quando a gente ouve, não é a letra da música, você percebe o linguajar, parece que de fato a pessoa está falando, conversando. Você percebe esse linguajar amazonês, professora. E assim, quem nunca pensou ou ouviu algo que realmente trouxe para você num texto, numa canção, num poema, que te toca de um jeito diferente? Afinal, a gente está falando aqui de algo que é muito importante, que sai da zona de conforto, que é a interpretação. Perfeito. A leitura e interpretação de poemas e canções é um processo de investigação. Afinal, se uma pessoa que não fosse do Amazonas fosse ali ouvir essa música, talvez ficasse assim, nossa, eu não conheço esse linguajar. Ela precisaria fazer um processo de investigação para então dizer, isto aqui tem relação com isto. E é assim que a gente vai interpretando, professora. Por isso, toda a enunciação, por mais breve e fragmentada que seja, possui uma forma padrão e relativamente estável de estruturação de um todo. Isso aqui é de Bakhtin, que traz para a gente esse olhar de que, na verdade, nós sempre estamos comunicando, passando uma informação. E, claro, para isso é preciso que a gente precisa olhar com um olhar muito minucioso de investigação, como se a gente estivesse abrindo uma lupa para enxergar as coisas melhor. Por isso que quando a gente faz a interpretação, a gente precisa também ter, professor, o conhecimento de mundo, porque às vezes a gente está falando um texto e você tenta interpretar, mas mesmo assim parece que você não entende o que está sendo dito. Por quê? Porque o conhecimento de mundo a respeito daquele conteúdo, por exemplo, não está ligado ali com o aluno e ele fica, mas eu não entendi esse texto, porque precisa dessa investigação, desse conhecimento de mundo para então entender aquilo que está sendo dito, professora. Pois é, e bem como falou a professora Milena, é compreender essas intenções, né, por trás do texto, as visões de mundo, que eles carregam e como eles nos influenciam. Afinal, não se trata de uma análise puramente gramatical. Sim. Então, aqui a gente percebe que eu vou ter uma análise que eu vou me perguntar e tentar entender. Quem disse? Para quem disse? Por que diz e como diz? Exatamente. Quando a gente faz ali a leitura de um texto, a gente tem que pensar que o cara ou a pessoa que escreveu o texto tem uma visão de mundo. E ela vai, a pessoa, levar isso para o texto. Eu não vou ter apenas ali frases gramaticais, uma série de verbos. O cara quis dizer isso. Será mesmo? Só isso? Qual é o contexto de mundo dele? Onde ele vive? Como nós começamos a aula, que muitas pessoas têm uma visão errônea a respeito do Amazonas. E aí essa visão muitas vezes está ali no texto. E claro, a gente aqui do Amazonas tem uma outra visão de mundo que quando a gente passa para um texto, isso também vai ser exposto, professora. E a gente consegue enxergar isso quando a gente coloca a nossa opinião através das linguagens artísticas. Afinal, quando a gente está falando de poemas e canções, nós estamos falando também de arte. Sim, com certeza. Por exemplo, quando a gente fala da água, cada um vai ter a sua concepção de água, mesmo que diga, é um líquido, mas esse líquido para alguns é azul, para outros é verde, para outros preferem quente, outros gelado. Por exemplo, quando me falam sobre água, eu já penso no Rio Amazonas. Cara, nós somos ricos de água. Não é só água por si só. Se eu fosse procurar no dicionário, diria lá, é um líquido assim, que tem tal composição.
Mas veja que eu estou trazendo a minha visão de mundo, né? E isso aí vai envolver a interpretação de quem for ouvir, por exemplo, a minha frase, né? Por isso, então, vamos ver o exemplo da água que nós estamos falando, já que somos tão abundantes com água. Então, vamos ver nas 4 linguagens artísticas. Veja só. Águas. Águas que abrem, águas que fecham, que seguem, que sobem, que descem, filetes bem finos, descem e seguem. Água em movimento. Sem movimento não há vida. Então, maravilha. Olha só, mesmo a gente falando do mesmo objeto, do mesmo fenômeno, a água, cada um tem a sua perspectiva e a sua forma de manifestar de como compreende a água. E claro que isso não está diferente quando a gente fala da poesia. Afinal, olha só, a poesia é como um rio que carrega memórias, denúncias e encantamentos. Então, é a beleza, né? A arte que está tanto naquilo que é dito, quanto no que não é dito. Perfeito. E para nós verificarmos essas denúncias, memórias e encantamentos, nós temos um autor aí, não é, professora Marta? Maravilhoso, uma referência. Quem a gente vai chamar hoje, prof? Tiago de Mello, gente, que nasceu em 1926 e faleceu em 2022. E a gente vai conhecer um pouquinho da obra de Tiago de Mello, mostrando aí essas denúncias, encantamentos, não é isso, professora? Um homem que defendia a vida e a floresta. Então, olha só, vamos avançando aqui. E nós trouxemos aqui um pouco da obra de Tiago de Mello. E claro, um clássico. Sim. Os estatutos do homem, professora. Como que é ser um estatuto? Se é um estatuto, a gente vai, digamos assim, delimitar o que é, o que não é direito, por exemplo. E é isso que o Tiago de Mello vai fazer com estatutos do homem, professora. A gente tem o artigo 1. Trouxemos aqui algumas partes só para a gente refletir.
que ele diz: fica decretado que agora vale a vida, que agora vale a verdade. Então a gente percebe que ele usou uma estrutura de decreto. Mas por que ele usar uma estrutura de decreto? Afinal, gente, decreto é aquele texto em que eu dou uma ordem e fica ali como se fosse uma cláusula pétrea, ou seja, isso não pode ser modificado. Afinal, ele disse sobre vida, não é, professora? E temos a segunda parte também. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive terças-feiras mais cinzentas, têm direitos a converter-se em manhãs de domingo. Perfeito. Ele está falando a respeito da vida, né? Dizendo que as terças-feiras, até as mais cinzentas, têm que parecer como se fossem domingos, as manhãs de domingo, né? O domingo ali pela manhã. Então fica decretado, é uma ordem, né? Aquilo que não pode ser modificado. Falando de terças-feiras mais cinzentas, professora, o que isso quer dizer? Então vamos entender essa compreensão. Olha só. Aqui a gente consegue perceber, trazendo aqui a reflexão do poema, que traz o uso do contraste. Então é uma antítese, para poder expressar esse desejo de transformar essa dureza da rotina em alegria e descanso, que às vezes só nos falta ter um olhar diferente para o nosso dia a dia. E aqui a gente trouxe uma pessoa que está falando de forma geral da vida, mas vamos trazer para o nosso contexto também. Aqui a Márcia Cambeba, que ela é uma indígena, escritora, artista, que traz essa identidade indígena bem afirmada. Então, vamos ver também um pouquinho da obra dela, olha só. Sim, vamos ver porque ela vai falar de resistência, não é? E eu quero que vocês acompanhem conosco aí na verdade, o texto Índio Eu Não Sou. Todo mundo chama de índio, mas a gente vai entender agora por que índio eu não sou, não é isso, professora? Exato. Então, não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Índio eu não sou, sou Cambeba, sou Tembé, sou Cocama, sou Sataré, sou Guarani, sou Araueté, eu acho que é assim. Resisto com raça e fé. Você percebe uma resistência aí, professora? Olha a força, né, na fala, na escrita, nas palavras. Então, o poema ele vai construindo dois discursos para a gente. Veja só. O primeiro é de negar exatamente aquilo que a professora Milena estava colocando. Essa questão da palavra índio. Né, que nós já temos uma compreensão que é uma forma errônea, é uma violência histórica. E a outra é de afirmar a sua identidade verdadeira através dos seus povos. Ela vai mencionando ali os povos originários indígenas. Por esse motivo, inclusive, nós hoje chamamos povos indígenas ou povos originários, se nós pensarmos lá no início do Brasil, não é? Porque índio é como se fosse uma generalização, não existe aí a diversidade dos povos indígenas. Foram os portugueses que disseram são índio apenas, sim, mas existem as diversidades. E aí ela está mostrando que ela não vai aceitar esse nome justamente porque apaga a diversidade dos povos indígenas. E nós estamos falando aqui de canções, poemas, e parecem coisas diferentes. Mas olha só, vamos aproximar um pouco essas vozes e perceber que temos aqui só formas diferentes de expressar, mas trazendo sim uma força e cada um com a sua personalidade. Veja só. Então, de um lado, nós temos o Tiago de Mello. Vocês viram lá com o decreto. Fica decretado, não é? Uma voz humanista e universal, como se ele estivesse falando com todos. Fica decretado para todos os seres humanos, não é? Nós vamos ter ali o gênero jurídico para falar de direitos, e eu acho isso interessante porque ele poderia muito bem escrever um poema. Olha, as manhãs de domingo poderiam ser, né, assim, dessa forma, mas ele quis mostrar ali em forma de gênero jurídico que transformar, por exemplo, as terças cinzas nas manhãs de domingo deve ser algo que precisa ser cumprido na vida de todo ser humano. Por isso que é uma voz humanista, né? Porque pensa nesse ser, nesse indivíduo, mas também universal, professora.
Sim, enquanto, por outro lado, a Márcia, ela nos traz a voz de resistência, com a sua poesia que ela vem exatamente desconstruir esse discurso colonizador e afirmar a pluralidade das identidades originárias. Então, percebam que aqui nós estamos trazendo alguns exemplos, mas é a gente começar a usar o nosso olhar mais aprimorado para quando a gente fala dessa arte escrita. E aqui a gente traz a canção, que também é uma poesia em outro ritmo, né? Por esse motivo, professora, nós estamos aproximando as vozes, porque às vezes a gente ouve um poema, por exemplo, ouve uma música, mas é só uma música, é só um poema. Não é. Ali por trás do texto, se a gente pensar lá no início da aula, a questão da interpretação, nós temos uma voz falando, nós temos uma visão de mundo falando a respeito de determinado tema, por exemplo, professora. Exato. Então, essa interpretação nos leva também a ter uma noção não só do nosso mundo, mas de todo um contexto e conceitualmente do que estamos lendo, do que estamos pegando. Por isso, olha só, a canção ela é um gênero híbrido. Então, ela traz aqui para a gente a questão da letra, mas ela também traz o som. Então, melodia, ritmo, harmonia, porque é um discurso que ele vai afetar pelo intelecto, mas também pela emoção. Perfeito. Quando a gente fala de música, não é? A gente não vai só ouvir, mas a gente vai ter o processo de sinestesia, não é? Porque a gente vai sentir como se a harmonia, o ritmo, a melodia estivessem nos nossos corpos, né? A gente até movimenta o nosso corpo, porque a música é isso. É a letra, mas também nós temos a parte do som, professora. E aqui a gente trouxe também um outro exemplo, do Carlos Renaud. Olha só. Aqui a gente vai perceber que é um compositor e escritor brasileiro. Então, nós trouxemos um exemplo de canção que ela é um marco, escrita por vários artistas também, cantada por vários artistas e foi utilizada como uma música manifesto, que é a canção para a Amazônia. Olha o que diz, o manifesto em forma de canção. A letra de Carlos Renaud e música de Nando Reis, com a participação de dezenas de artistas brasileiros, como a professora bem disse, e a gente vai entender porque é uma canção para a Amazônia, né? Afinal, existem várias denúncias aí sociais na música, não é isso, professora? Então, vamos ver um pouquinho. Olha só a estrofe. A gente consegue perceber que diz assim: maior floresta tropical da Terra, a toda hora sofre um duro golpe. Contra trator, correntes, motosserra, a bela flora clama em vão, me poupe. Professora, tem até uma frase que a gente fala todos os dias, né? Me poupe, mas o que isso quer dizer, por exemplo, nesse contexto? Já começa o processo de interpretação. Não é só dizendo, eu não quero saber disso, não se importem comigo, mas parem de mexer comigo porque eu estou sofrendo um processo aí de agressão em relação à terra. Portanto, me poupem, parem de mexer com as minhas terras, poupem as minhas terras. É isso que a Amazônia diz, professora. E a gente consegue perceber nas entrelinhas e também na imagem, porque veio com a imagem. Afinal, essa foi uma música que ela repercutiu com um clipe, né, trazendo imagens muito fortes. Então, olha só, a canção, ela se constrói como um discurso de denúncia. E ela nomeia ali os instrumentos de destruição e da voz da vítima, a flora, né? E vamos continuar analisando aqui na nossa estrofe 2, professora? Vamos, olha o que diz a estrofe 2, acompanhem conosco. Desmonte para desmate e desvario. Libera uma floresta no Brasil para o agrobis e para a mineração, para a hidrelétrica, para exploração. Então, ela está basicamente dizendo em clamor que estão a vendendo, como se fosse até a gente pensar numa metáfora, como se fosse uma escrava justamente para a exploração mesmo de todo esse processo aí de mineração, de agro e assim por diante, professora. Exato, é um grito, né? É o discurso, que não é apenas emocional, mas é argumentativo, ela vem justificando. Então, a letra aponta aqui as causas e as consequências. E vamos finalizar com esse pedacinho aqui que é o refrão, veja só. Então, antes, olha o que diz aí, Amazônia com exclamação, professora. Quando nós usamos a exclamação, é justamente para dar essa voz. Amazônia, como se fosse gritando mesmo. Razão de tanta insânia e tanta insônia. Amazônia,
salve-se a selva ou não se salva o mundo? E aí, professora, forte isso, né? Por que insônia? Por que tanta insânia? Como é que fica isso, professora? É bem como a professora Milena acabou de colocar. O refrão, ele usa o vocativo, né? Então, é exatamente para chamar essa atenção. E o imperativo, para convocar a ação, já que ela é uma mensagem, né? Essa canção, ela é exatamente para trazer uma conscientização. Então, ela traz para a gente essa mensagem de final, de extrapolar a questão da floresta e se tornar algo global. Então, não se salva o mundo. E traz para a gente um olhar não só do eu. Se a gente for parar para analisar os pedacinhos, né, que a gente está trazendo um pouquinho só, para a gente começar a aguçar o nosso olhar. Lembra que a gente falou no início da aula da lupa, de eu ter que ampliar e enxergar nas entrelinhas as coisas? É exatamente isso. Aqui a gente está mostrando um pouquinho. E um detalhe, quando ela diz ali não se salva o mundo, olha o conhecimento de mundo. Não sei se vocês sabem aí, né, do outro lado você que está vendo, que a Amazônia é conhecida como o pulmão do mundo, justamente por causa da quantidade de água, por causa da quantidade de floresta. Então, de fato, sem ela, o mundo não se salva, por isso que é global. E que já sabemos que se continuar do jeito que está, por isso também essa conscientização, nem tenhamos por muito tempo. Então, estamos falando aqui dessa comparação do poema e canção, que usam diferentes estratégias. Olha só, enquanto a poesia ela foca nessa questão da subjetividade, na construção de imagens, na linguagem plurissignificativa, a canção manifesto, que foram canções que nós apresentamos aqui, ela já foca numa denúncia mais direta. Então, ela traz argumentação, ela traz o apelo para a ação coletiva, né? Perfeito. Lembrando que, claro, a poesia pode também fazer isso. Mas, quando nós usamos a canção manifesto, ela vai apresentar uma estrutura própria, de fato usando vocativo, por exemplo, exclamação, que é para chamar quem está lendo a fazer uma ação. Na poesia eu posso fazer isso? Posso, só que eu vou pensar de uma forma mais subjetiva. Não é que não vai ter impacto, mas digamos assim que o impacto é um pouco menor em relação à canção manifesto, porque eu falo diretamente com o leitor na canção manifesto. Sem contar que, como nós colocamos, tem a influência do emocional a partir da sensibilidade com o som. Então, a melodia, a harmonia, trazer ali um ritmo que vai mexer com você. Bem como colocou a professora Milena, quando ouve uma música já quer se movimentar, já quer começar a balançar. Perceba que o corpo ele responde, que é exatamente esse o objetivo da canção manifesto. Enquanto a poesia ela vai te levar primeiro a refletir, a sentir, a tentar entender as nuances. E por outro lado, a gente já tem aquela coisa da ação. É aqui, é agora, temos que resolver. Tanto é que nós trouxemos exemplos fortes, como no formato de decreto do próprio Tiago de Mello, e trouxemos também Márcia Cambeba, nomes muito importantes para vocês hoje, que é apenas para trazer um pouquinho do tão maravilhoso que era a gente olhar com sensibilidade para a música, para a canção, para a poesia, para a arte e perceber que a nossa forma de expressar, seja sobre o que for, ela, na verdade, está mostrando como nós sentimos o mundo e tudo ao nosso redor. Perfeito, professora. Nós esperamos que você tenha se sensibilizado, inclusive, que você tenha entendido o que foi exposto aqui, e ficamos por aqui em relação a esta aula.